Graça e paz, meu irmão. Bom dia. Estamos aqui dia 3 de maio. Já esse é o nosso 6º culto pelo YouTube. Já estamos há algum tempo nessa quarentena, nesse afastamento físico, né? Não sei como está o seu coração, mas o meu já está, como diz o nosso irmão Alan, está explodindo de saudades, né? E para mim é uma bênção, apesar da nossa distância, podemos continuar as nossas programações, nossos encontros. Estamos até nos vendo muito mais agora, aliás, você está me vendo mais, né, pelo Instagram. Lembrando sempre que durante a semana nós temos programação todos os dias em live pelo Instagram. Então, não deixe de participar. Segunda, quarta e sexta, 8h30 da manhã, nós temos o nosso momento do Café da Manhã. E espero te encontrar lá. Também de terça-feira à noite, agora às 20 horas, nós temos a live no Instagram sobre oração. E aí na terça-feira a gente manda o nosso semanário de oração, né, que tem ali os motivos da nossa oração. E estamos orando todos os dias às 15 horas, né, cada um na sua casa. Não temos live nesse momento, nada. Mas assim, temos um combinado entre nós de estarmos juntos em oração. E Deus já tem feito bênçãos, já tem feito maravilhas em nosso meio. E tivemos um testemunho essa semana do Rossi, o pai da Jana, que fez uma operação, foi tudo bem, está já em casa se recuperando. Que Deus o abençoe maravilhosamente, que dê calma agora para ele, né, paz, e que realmente Deus faça a obra não só na vida do Rossi, mas em todos aqueles motivos de oração que temos tido. E de quinta-feira, às 20 horas, temos nosso momento de estudo, e também está muito bom, está muito legal. Temos pessoas de outras igrejas participando conosco também, então eu quero te convidar, não só participar, mas divulgar para as pessoas que você conhece, que já frequentam a igreja, ou mesmo aquelas que ainda não, mas que gostam de ler, estudar, e a gente tem lido, e não é um estudo muito aprofundado, é um estudo baseado realmente na percepção de cada um acerca do texto. Então, de acordo com o que chama atenção, a gente vai conversando sobre o texto, vai pontuando, o pessoal comenta aquilo que chamou a atenção e a gente vai tirando dúvidas ou mesmo aprofundando um pouco mais dentro daquilo que as pessoas já participam e já escrevem. Então, eu quero também te convidar de maneira mais intensa a participar desse momento conosco e aproveitar desse aparato técnico que nós temos de podermos nos aproximar. E não deixe de mandar também os seus pedidos de oração. Se você tiver motivos de oração para nós orarmos juntos, então mande para nós, para que também nós possamos ter testemunhos em comum. Então, sem delongas, vamos ao nosso culto, vamos ao nosso momento de louvor e adoração. Espero que você junte sua família, estejam aí próximos, unidos, sentados juntos, em frente à TV ou em frente ao celular, em frente ao computador, não sei, mas que vocês possam juntos louvar ao Senhor e ouvir a palavra que Ele tem para nós nesta manhã. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a se juntar aí com a sua família e nós vamos orar. Amém? Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos porque neste momento, Pai, de quarentena, nesse momento de afastamento, Pai, nós temos crescido no Senhor, temos nos aproximado em Ti, Pai, e nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê mais, Pai, do Teu Santo Espírito, mais do Senhor, Deus, que esse momento, Pai, em que nós temos tido programação todos os dias da nossa semana, momentos de oração, momentos de leitura, Pai, que seja realmente para o nosso crescimento, Pai, e que o Senhor nos mova o coração para que nós possamos convidar outras pessoas, levar a Tua palavra, e Pai, que nesta manhã, Deus, o Senhor receba o nosso louvor, ouça a nossa voz, Pai, que o Senhor realmente toque os nossos corações, Pai, que seja uma manhã diferente, Pai, é o nosso primeiro domingo do mês, Pai, é o nosso dia de ceia, e nós te louvamos por isso, Pai, e te engrandecemos por tudo, Pai. Te louvamos pela salvação que temos, Pai, através do Teu Filho Jesus, Pai. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor caminhe conosco, Pai, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos cada vez mais nos santificar, Deus. Esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor.
sua via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel.
nós te louvamos, Pai. E nós te agradecemos por mais esse dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel e tem nos derramado cada dia mais, Pai, da tua graça, Senhor, da tua misericórdia, Deus. E nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, neste primeiro domingo do mês, Pai, o Senhor possa receber o nosso louvor, Pai. Que o Senhor ouça a nossa voz, Pai. Ouça as nossas canções, ó Pai. E que em nome de Jesus, Pai, a nossa oração, Pai, a Ti, Pai, seja uma oração realmente sincera, Pai. Não uma repetição, Pai. Não palavras vãs, Pai, mas que em nome de Jesus, Pai, possamos a cada vez mais, Senhor, temos uma conversa contigo, Pai, que nos faça entender mais sobre nós mesmos, ó Deus. E que em nome de Jesus, Pai, ao nós nos conhecemos, possamos em nome de Jesus, Pai, sermos transformados, Pai, pelo Teu Santo Espírito e pelo Teu poder, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Eu estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em
tua glória quero Amém, meu irmão? Vamos à palavra, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nos últimos dias, nas últimas semanas, temos falado sobre estarmos juntos, né? E já há 2 semanas estamos trabalhando esse tema juntos em cima da carta de Paulo aos Filipenses. Há 2 semanas atrás falamos sobre estarmos juntos no testemunho e lemos ali 2 versículos no capítulo 1 de Filipenses. Na semana passada, na nossa última celebração, falamos sobre estarmos juntos no querer e fazer, e lemos 2 versículos também no capítulo 2, e mais alguns versículos também, logicamente. E hoje nós vamos falar sobre estarmos juntos no olhar. E hoje, para isso, nós vamos ler o texto que está em Filipenses, capítulo 3, no versículo 3, e o versículo 2 e o versículo 3. Veja, antes de nós entrarmos no texto, a maneira como nós olhamos as coisas define a nossa ação. E as nossas ações nos levam a algum lugar, não é mesmo? Então veja, por exemplo, a respeito desse assunto de como olhamos as coisas. Esses dias eu estava num determinado lugar com algumas pessoas e reparei uma coisa. Na verdade, eu já tinha reparado há muito tempo, mas nunca tinha sintetizado isso num pensamento ou avaliado esse estilo de vida. Existem algumas pessoas que, quando elas veem alguém diferente ou conhecem um estranho, né, uma pessoa nova, aquela pessoa, em primeiro lugar, é um inimigo em potencial. Então, quando ela olha para essa pessoa, ela sempre acha que essa pessoa quer levar vantagem sobre ela, ou aquela pessoa quer prejudicá-la de alguma maneira. Então, ela tem sempre um passo atrás. Sempre a sua primeira atitude diante dessa pessoa nova é sempre uma atitude arredia. Eu conheço outras pessoas que a gente normalmente chama de carismáticas. E a impressão que a gente tem dessas pessoas é que todo mundo é um amigo em potencial. O que isso significa? Que todo mundo que aparece de novo, né, todo mundo que é estranho, que é uma novidade, que chega no lugar, aquela pessoa tem uma atitude como se essa pessoa pudesse ser o melhor amigo dela em qualquer momento, em qualquer circunstância. Né? Isso é interessante porque a gente percebe isso muito bem nas pessoas. Tem gente que todo mundo é um inimigo em potencial e tem gente que todo mundo é o amigo em potencial. Isso mostra um pouco sobre a nossa história, sobre o que aconteceu conosco, que nos fez ter essas lentes, né? Esse jeito de olhar. No capítulo 3, Paulo vai tratar muito sobre este assunto do olhar, sobre como olhar as coisas, sobre como ver as coisas, sobre que percepção ter a respeito das coisas. E para nós começarmos essa pregação, eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 3 de Filipenses, que diz assim: Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, te louvamos pela tua palavra e te louvamos porque temos acesso a ela, Pai. E Deus, como é maravilhoso nós podemos ouvir a Tua voz, aprender sobre o Senhor, Deus, e podemos conversar sobre aquilo que o Senhor fez, Pai, ao longo da história, através de tantas vidas, Pai. E que, Deus, em nome de Jesus, possamos ter a percepção, o olhar correto, Pai, e o olhar adequado para a Sua palavra, Pai, para a Sua palavra, Deus, para que nós possamos agir de acordo com ela, Pai. E que assim possamos chegar, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Cada vez mais o nosso caráter diante do Senhor, Pai, assemelhado ao de Jesus Cristo, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Veja, já nesse versículo 2, Paulo está falando sobre olhar. Paulo diz assim, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Né? A palavra cuidado, ela significa o quê? Significa olhar atentamente. Quando você diz para alguém, olha, cuidado com o buraco, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com o espinho, você vai mexer nessa flor aí, cuidado com esse espinho. O que você está dizendo para a pessoa? Ignora? Não olhe? Não, muito pelo contrário. Você, quando diz para alguém cuidado, você está dizendo, olha, olhe com atenção, tenha cautela. O que é esse tenha cautela? Olhe atentamente. Perceba que Paulo, com relação aos seus opositores de pregação, e para que você entenda, quando ele diz aqui cães e maus, em outras versões, o segundo elemento aqui são os maus obreiros. Quando Paulo fala sobre esses cães, são aqueles homens que têm falado a respeito do evangelho de maneira equivocada. Tem dito, por exemplo, que Paulo não é digno de ser considerado um apóstolo. E Paulo vai fazer defesas a respeito do seu apostolado em alguns momentos. Mas Paulo aqui está falando o seguinte, olha, tá vendo esses que estão indo aí até vocês e pregando coisas equivocadas, fazendo pregações diferentes das que eu fiz? E você pode perceber que muitas cartas de Paulo, ele chama atenção para isso. Paulo diz o seguinte, olha, eu fiz uma pregação a vocês e é necessário que vocês se mantenham firmes nela, se mantenham cuidadosos com a pregação e com aquilo que vocês aprenderam em mim a respeito de Cristo. Aquilo que eu ensinei a vocês a respeito de Cristo, tomem muito cuidado e sejam zelosos com o que vocês ouvem. E diante disso, Paulo diz, olha, olhem atentamente para essas pessoas, olhem com cautela, olhem com cuidado para esses cães, olhem com cuidado para esses maus obreiros que têm entrado na igreja e têm buscado fazer coisas segundo o seu bel prazer, tentado fazer coisas, inclusive, que diz respeito a mérito, como se a salvação fosse um mérito. Por que a gente percebe isso? Porque ele fala da circuncisão. No versículo 2, ele fala circuncisão, aí ele diz no versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão. No original, em grego, a primeira palavra ele usa mutilação, e a segunda palavra ele usa circuncisão de fato. Por quê? O que era a circuncisão? A circuncisão era uma ação humana, né, em que o homem cortava ali o prepúcio, tal, ao 8º dia, quando ele era um judeu de nascença. E por que isso? A circuncisão era um sinal de aliança do homem com Deus, a aliança que foi iniciada lá em Abraão. Então, todo aquele judeu que era circuncidado, quando ele era circuncisado, ele era então considerado alguém que tinha uma aliança com Deus. Quem não era circuncisado não tinha aliança. Quando Paulo fala aqui no versículo 2, ele usa a expressão seguinte, cuidado com a mutilação. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, que agora que nós temos a Jesus Cristo, todo aquele que faz a circuncisão está simplesmente fazendo uma mutilação, porque espiritualmente ela não tem valor nenhum. Paulo está deixando claro que, diante de Deus, agora a circuncisão não tem mais valor. Então o cristão não precisa exercer esta prática. Por quê? Porque o cristão, aquele que encontrou a Jesus Cristo, reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador, caminha com Jesus Cristo e tem o Espírito Santo agindo no seu coração, o Espírito Santo no seu coração, essa é a verdadeira aliança com Deus. Jesus Cristo é a nova aliança. Nós que estamos em Jesus Cristo estamos na nova aliança, o que significa que nós não precisamos dessa atitude meritória da circuncisão. Por isso que ele vai falar no versículo 3 assim, ó, pois nós é que somos a circuncisão. Ou em outras palavras, porque nós é que somos a nova aliança. Agora nós é que somos a aliança, temos aliança com Deus. Como? Através de Jesus Cristo. Nós temos essa aliança por intermédio de Jesus Cristo. E ele vai explicar isso no versículo 3, quando ele diz assim, ó, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Jesus Cristo e não temos confiança na carne. Percebe? Paulo está fazendo aqui, no capítulo 3, ele vai completar aquilo que ele disse no capítulo 2, ou ele vai responder. Ele diz, ó, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a circuncisão, obra da carne.
E aí no versículo 3 ele diz, nós é que somos a nova circuncisão, a nova aliança. Nós é que temos a nova aliança. Por quê? Nós adoramos em espírito, nós nos gloriamos, ou seja, a nossa glória está em Jesus Cristo, nos gloriamos em Jesus Cristo, e na carne nós não temos confiança. A nossa confiança não está nas ações da carne. O que significa isso? Que eu não tenho que ter nenhuma atitude diante de Deus? Não. Significa que termos a salvação não é algo que nós compramos. Nós não podemos comprar e não podemos merecer a salvação. O que nós temos diante, a salvação, ela vem por graça mediante a fé. Então, quando eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar, então nesse momento eu sou salvo. Por quê? Inclusive a fé que eu tenho, crer em Jesus, é algo também dado por Deus. E agora, aí entra, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos. Primeiro passo é a justificação. Sou feito justo diante de Deus através de Jesus Cristo. E depois, sou santificado na minha caminhada com Cristo através da ação do Espírito em minha vida. E aí, eu vou ter a salvação completa quando Jesus Cristo vier me buscar. Amém? Mas perceba, ao longo de todo esse capítulo 3, Paulo quer conversar ali com os filipenses e vai sempre tratar sobre o olhar. E esse é o nosso tema de hoje. Juntos no olhar. Nós precisamos ter a mesma maneira de olhar para as coisas, ter o mesmo cuidado para olhar as nossas ações como igreja. Não é? Nós precisamos ter o mesmo cuidado em olhar a maneira como nós vamos agir. Aliás, quando nós olhamos para algumas coisas, por exemplo, a maneira como você olha para o dinheiro define como você age com o dinheiro. E ai daquele que confia na riqueza como garantia de segurança, por exemplo. Porque nós sabemos muito bem que o dinheiro não é segurança de nada. Veja, né? Nós fizemos tantos planos no começo do ano, não é mesmo? Eu conheço tantas pessoas que estavam abrindo negócios. Na frente da nossa igreja aqui, tem um rapaz que tinha acabado de abrir um estabelecimento, vem a quarentena. Não pode ninguém entrar. Não pode ninguém comer lá dentro. Percebe? A gente faz tantos planos, então, se você acreditou que o seu sustento, a provisão, vem de você mesmo, por exemplo, você percebeu agora que a provisão vem de Deus. Nós temos falado sobre isso na quinta-feira também. Falamos sobre isso na quinta-feira última agora. Né? A nossa provisão vem do Senhor, ou seja, quando eu encontro a Jesus Cristo, eu tenho um novo jeito de olhar para as coisas. Só para você ter noção de que Paulo está falando sobre o olhar, eu vou destacar aqui alguns versículos, alguns trechos de um monte de versículos nesse capítulo, que usa algumas expressões que nos remetem à maneira de olhar. Quer ver? Olha aqui, ó, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Considero o que ele quer dizer com isso? Eu olho para essas coisas agora como perda. Considerar é olhar para algo. E aí ele continua. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O que ele está dizendo, olha, quando eu olho para isso e comparo com a grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, então, ou seja, eu olho para uma coisa ao lado de outra. Não é? Comparar é olhar em coisas postas uma ao lado da outra. Versículo 9. E ser encontrado nele. Paulo está dizendo, eu quero que quando as pessoas me vejam, olhem para mim, me vejam com Cristo ou em Cristo. Então, eu quero ser olhado como alguém que está em Cristo. Versículo 10, ele diz, quero conhecer Cristo, quero olhar cada vez mais para Ele, quero ter o olhar fixo no Senhor Jesus, olhar de maneira detalhada para Jesus, olhar atentamente. Quem imita alguém precisa estudar esse alguém, né? Se você um dia quiser começar a imitar aí o Silvio Santos, ou quiser, qualquer pessoa que se atentar, vai conseguir me imitar pregando, porque vê, né, os meus gestos, a minha maneira de falar e tal. O que significa isso? Que para você imitar alguém, você precisa olhar para essa pessoa com atenção, conhecer o gestual dessa pessoa, os movimentos dessa pessoa. Versículo 13, ele diz assim, irmãos, não penso que, ou seja, não olho para as coisas dessa maneira. Versículo 14, prossigo para o alvo. O que é o alvo, se não algo que eu olho atentamente e não desvio o meu olhar para quê? Para quando eu der o tiro, ou lançar a flecha, ou sair correndo para acertar, eu acerto o alvo. Aquilo é o meu target, é o meu ponto de vista, não é? Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, perceba que todas essas palavras nos remetem à maneira de ver as coisas.
Versículo 17, ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. O que é o padrão, se não algo que nós precisamos olhar sempre para aquilo, para nós termos uma atitude similar, não é? Então, quando a professora lá, minha esposa é professora, aí quando ela vai corrigir as provas, ela tem uma prova padrão, né? Ela tem uma prova 10 ali, né? Um 10 seria como? Respondido assim, temos um gabarito. Esse é o padrão. E aí agora eu vou corrigir nas outras baseado no padrão. Qual é o nosso padrão? Jesus Cristo. E aí quando Paulo fala aqui sobre esse padrão e para os filipenses prestarem atenção nele, ele está dizendo o seguinte: existe Jesus Cristo, né, que é o nosso padrão máximo. Mas existem também pessoas que têm atitudes corretas com relação às pessoas, a situações da vida. E que nós devemos também olhar para essas pessoas e pegá-las também como exemplo. Né? Como eu estava dizendo, existem pessoas que olham para uma pessoa nova e vê aquela pessoa como um amigo em potencial. Existem outras pessoas que vê como um inimigo em potencial. Então está sempre arredio, está sempre com o pé atrás, sempre na hora de fazer um negócio com aquela pessoa, não, ela quer me prejudicar. Certeza que se ela está querendo pagar esse valor por isso aqui que eu estou vendendo, é porque ela está querendo ganhar em cima de mim. Né? Essas expressões são expressões de pessoas que vivem no mundo, e eu entendo o mundo que a gente vive, e entendo essa resposta de vida, né? Essa atitude de ter sempre alguém o ameaçando, mas é necessário que nós percebamos que quando a gente encontra Jesus Cristo, Ele quer nos dar uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de ver as pessoas, uma nova maneira de ver tudo. Isso significa que nós não corremos o perigo de sofrer? Não. Pode ser que as pessoas venham nos decepcionar, pode ser que as pessoas venham nos trair ou fazer mal a nós, mas o que significa isso? Que eu não mudo o meu jeito de ver a vida. Por quê? O meu ponto de partida para ver a vida é Jesus Cristo e não as pessoas, ou eu não olho para as situações da vida a partir do meu próprio eu. Paulo, ao longo de todo esse capítulo 3, ele, em um segundo plano, está falando sobre uma coisa, sobre discernimento. O que é o discernimento? Discernimento é a nossa capacidade de julgar as coisas. Né? Aliás, pense comigo, uma pessoa que tem um filho adolescente, eu imagino que ela deseja e ela deve pedir a Deus para que esse filho tenha discernimento, tenha um olhar cauteloso, um olhar criterioso para, por exemplo, o que vai assistir, com quem vai andar. Não é? Meu filho tem apenas 1 ano e pouquinho, mas eu confesso que eu oro a Deus para que quando ele chegar nos 12, 13 anos, ele tenha discernimento para saber, olha, isso não é para mim, ou isso não é. E como que ele vai ter esse discernimento? Como é que vai ser definido o jeito dele olhar para a vida, olhar para as coisas? Na criação, andando com Cristo, ou andando com quem anda com Cristo. Então, uma primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: como você olha as coisas? Como você tem olhado para as situações que você tem vivido? Não é? E isso isso não é capaz de ser construído por você. É Jesus Cristo que precisa definir a sua maneira de olhar as coisas. Ou seja, você olha as coisas, para as pessoas, para as situações, da maneira como Jesus Cristo olha. É isso que nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque a maneira como eu olho para as coisas define as minhas ações. Se eu tenho um olhar arredio, eu vou ter as ações arredias. E isso vai me levar a um lugar. Não é mesmo? Então, se eu tenho um olhar... vou pegar o mesmo exemplo que eu estou dando. Se eu olho para todos como um inimigo em potencial, eu vou ter uma atitude sempre com as pessoas de contenção. Então, estou sempre na contenção. Estou sempre preocupado. E aí, quando a pessoa fala algo, eu já estou armado. E quando eu tenho uma atitude armada, aquela pessoa me responde da mesma maneira e isso nos leva a uma guerra. Não é? Leva a uma briga. O que é isso, senão quando eu tenho brigas de trânsito? A pessoa estava andando, as duas descem do carro. Se uma já desce assim, falando um monte, ali já se estabeleceu. Por quê? Porque ela olhou para outra, porque ela bateu no seu carro ou algo do tipo, já olhou para outra como um inimigo em potencial, como se fosse proposital a batida. Não é? Mas não se preocupou em primeiro, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Né? Não tem uma atitude amigável. E com certeza uma pessoa que tem uma atitude de inimigo vai causar guerra.
né? Esses dias eu estava assistindo um filme, muito engraçado, né? E no filme ele usou a seguinte frase, né? Um personagem usou a seguinte frase: se você quiser ter paz, prepare-se para a guerra. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, que a paz só vem em meio a uma guerra. E nós sabemos que nós temos uma outra percepção a respeito disso. A nossa paz vem por intermédio da salvação em Jesus Cristo. E a paz não diz respeito ao que acontece à minha volta, mas a paz é algo que está no meu coração. A paz que excede todo entendimento, ela é proveniente não daquilo que acontece fora, mas daquilo que acontece no meu coração, proveniente daquele que habita no meu ser, e ele é a razão da minha paz. Ou seja, ele é o que me faz olhar para tudo, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à guerra, eu olho para tudo com um olhar de paz. Perceba, versículo 19, olha o que Paulo vai falar. Paulo falando sobre esses que são os inimigos de pregação dele, né? Aqueles que se opõem a algo que ele prega, que falam a respeito das suas pregações de maneira opositora, aqueles que pregam a cruz de Cristo de maneira equivocada, ele chama de inimigos da cruz. Olha só, versículo 18. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Lembrando, o que é um inimigo da cruz de Cristo? É aquele que ou ignora a cruz, porque o ato de ignorar a cruz de Jesus Cristo não é um ato amigável com relação à cruz, mas o inimigo da cruz também pode ser aquele que não ignora, mas que olha de maneira totalmente equivocada para a cruz de Cristo. E esse inimigo da cruz de Cristo, olha o que ele vai falar no versículo 19. O destino deles é a perdição. Paulo está dizendo exatamente isso para nós. A maneira como nós olhamos para as coisas define as nossas ações. E as nossas ações nos levam a algum lugar. Definem o nosso destino. E aí ele está dizendo isso aqui, olha. Essas pessoas são inimigas da cruz. Elas olham para a cruz de maneira equivocada. E o destino delas é a perdição. Por que a perdição é o destino dos inimigos da cruz? Ele vai completar no versículo 19, ele diz: o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. O que é vergonha? Vergonha é aquilo que não devia ser visto. Vergonha é aquilo que precisa ser escondido. Aquilo que deveria ser escondido segundo os critérios, né, aquilo que não deveria vir à tona, que não deveria acontecer, ou aparecer, aquilo que não devia aparecer, no mundo, ou na realidade dos inimigos da cruz, não só é aparecido, não só aparece e é mostrado como orgulho. Né? E aí ele diz ainda mais aqui, só pensam nas coisas terrenas. Então veja, Paulo está falando o seguinte, as pessoas que olham para a cruz de maneira equivocada, aqueles que são inimigos da cruz, eles têm o estômago como Deus, eles pensam só nas coisas terrenas e eles têm orgulho no que é vergonhoso. Essas ações, que são resultado da maneira como eles olham para a cruz de Cristo, vão os levar para onde? Para a perdição. Mas eu e você, meu irmão, nós precisamos ter claro isso. Eu e você, meu irmão e minha irmã, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para a cruz de Cristo de maneira correta, de maneira com sabedoria. Nós precisamos olhar atentamente para a cruz de Cristo, sabendo que era para nós estarmos lá, mas quem estava lá era Jesus Cristo. E sabendo disso, agora nós pautamos a nossa caminhada segundo Jesus Cristo. Para que você entenda, muitos daqueles que pregavam contra Paulo, que iam contra a pregação de Paulo, falavam muito sobre as atitudes judaizantes, circuncisão e tal. E aí Paulo vai falar o seguinte, quando ele vai discutir com essa galera, olha o que ele diz, que é muito interessante, né? A maneira como o jeito de Paulo ver as coisas mudou quando ele conheceu a Jesus Cristo. Olha só no versículo 4, ele diz assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança na carne. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Eu tenho muito mais motivo. Versículo 5. Por que ele tem motivos? Olha só quem é Paulo. Paulo foi circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, verdadeiro hebreu. Né? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu nasci judeu, minha circuncisão foi no 8º dia. Quer dizer, se tem um judeu aqui entre nós, discutindo, esse sou eu. Aí ele continua aqui, quanto à lei, fariseu,
Versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando assim, ó, eu sou judeu de raiz. Eu sou judeu da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Eu enveredei pelo caminho do farisaísmo. Né? Ele sabia tudo a respeito da lei. E mais, no zelo, de tão zeloso com aquilo que ele tinha, de tanto zelo que ele tinha com aquilo que era posto em sua mão, ele foi perseguidor da igreja. E mais, com relação à lei, ele era irrepreensível. Paulo, se alguém quisesse apontar um erro de Paulo em cima da lei, não tinha como. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se alguém tinha que ter orgulho das suas ações, se alguém tinha que pedir por mérito na salvação, esse alguém era eu. Eu gosto muito desse texto porque eu olho para a minha vida, né? E eu sou alguém que nasceu em berço evangélico, como muitos, né? E como quem nasceu em berço evangélico, alguns às vezes saem da igreja, né? Passam o tempo fora. E eu nunca saí da igreja. Né? Eu nunca vivi fora da igreja. Comecei a tocar no louvor com 5 anos de idade. E nunca saí da igreja, nunca estive fora da igreja. Né? Nunca toquei como músico. Né? Teve um bom tempo que eu trabalhei com música, vivi de música na juventude. Né? Não que eu seja velho agora, mas quando mais jovem eu vivi de música. Toquei em muitas bandas gospel e tal. E nunca toquei no secular. Eu tinha um voto com Deus. Com 14 anos eu fiz um voto com Deus. Fiz 2 votos com Deus. Um de casar virgem e o outro de nunca tocar no secular. E nunca toquei no secular, nunca saí da igreja, nunca toquei fora, eu sempre tive uma vida dentro da igreja. Mas ainda assim, meu irmão, um dia eu tive que ser salvo pelo meu Senhor Jesus. E aí, como Paulo também, eu fico vendo que todas essas atitudes maravilhosas que eu tive não valeram de nada. Olha o que Paulo vai falar sobre toda essa vida dele de perfeição diante dos judeus. Olha o que ele diz, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele diz, eu considero tudo como esterco. No original, essa palavra significa, eu considero tudo como excremento humano, cocô. É isso que Paulo está dizendo a respeito de toda a sua religiosidade. É assim como ele vê aquilo que precisa ser descartado. Esterco, né? Quando a gente pensa em esterco ainda tem proveito, né? Para adubo, né? Mas o que Paulo está falando aqui não é isso, não. Paulo está falando, eu considero tudo como algo que não tem valor nenhum. Eu considero isso como um excremento que é para ser simplesmente jogado no lixo. É isso que Paulo está falando. Considero tudo como refúgio. Algo que não tem utilização. Mas por que Paulo considera assim sua vida passada? Porque ele encontrou algo, meu irmão, que é maravilhoso, que é aquilo que tem valor de fato. Paulo percebe que tudo que ele fez, tudo que ele construiu, tudo que ele pôde fazer diante do conhecimento, diante de se encontrar com Jesus Cristo, não valeu de nada. Paulo percebe, e isso é para nós entendermos, o significado de vida nova em Jesus Cristo. Aquele que encontrou a Jesus Cristo percebe que as coisas velhas passaram, não só porque agora eu encontrei uma novidade, não. As coisas velhas passaram porque eu estou diante de algo que, de fato, a minha vida começou agora. Minha vida começa agora. O que para trás tinha não tem valor nenhum. Minha família, meu filho, minha esposa, isso tudo não tem valor partindo da maneira como eu olhava antes. Tudo isso ganha um novo sentido a partir do meu olhar, olhando através de Cristo. O que significa, meu irmão, que quando a gente encontra Jesus, a gente não precisa abandonar a esposa, abandonar o filho, abandonar a família, não. Mas a gente precisa agora colocar Jesus em primeiro lugar e olhar para todas essas outras coisas, essas pessoas, esses relacionamentos,
a partir de um novo ponto de vista, que é Jesus Cristo. Então perceba, Paulo estabelece aqui no versículo 19 que o destino dos inimigos da cruz é a perdição. Mas e o nosso destino? Quem somos nós? Nós somos aquele, como diz no versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós temos um novo jeito de olhar para tudo, nós temos uma nova visão a respeito da vida, nós temos um novo olhar a respeito do que ler, do que assistir, a respeito de como se alimentar, a respeito de com quem andar, de como andar, nós temos um novo olhar a respeito do dinheiro, nós temos um novo olhar a respeito do vir à igreja. Se você nasceu em berço evangélico e eu passei por isso, saiba disso. Existe um dia que nós precisamos ter um novo olhar a respeito do ir para a igreja, a respeito do ser cristão. A pergunta agora para mim e para você é: como ter esse novo olhar? Como eu faço para ter um novo olhar? Como eu faço para ter para saber que eu estou tendo um novo olhar? A resposta de Paulo está no começo do capítulo. Paulo diz assim: finalmente, enfim, enfin, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O que é esse alegrem-se no Senhor? Paulo está falando assim, ó, o Senhor é o motivo de prazer seu. Para você, o motivo de alegria não é o ter, não é o carro, não é a casa, não é o trabalho, a carreira, não é nada disso. O motivo de prazer da sua vida tem que ser o Senhor. Ele já começa com a solução. Paulo já começa o capítulo dando para a gente a resposta, diferente de mim, né, que deixei para dar a resposta no final da pregação. Paulo já começa no início falando, ó, alegrem-se no Senhor. Alegria é prazer, satisfação. A sua satisfação precisa estar onde? No Senhor. Se o Senhor não é suficiente para a sua satisfação, meu irmão, e isso é uma experiência de vida de cada um. Eu e você precisamos aprender isso. Como sermos satisfeitos da presença de Deus, né? Como o Senhor precisa ser tudo em nossas vidas. A nossa alegria tem que estar no Senhor. A nossa força é o Senhor. O Senhor é o nosso tudo. Nós precisamos entender isso e viver isso de fato. Eu tenho orado muito por isso, para que nós percebamos isso. Nós estamos num momento em que algumas coisas vão faltar, né? Em que o tédio vai bater, em que a gente não vai ter o que fazer, vai estar lá em casa chutando latinha, né? No chão lá, vai chutando bola com o filho o dia inteiro. Vai ter horas que a gente vai falar assim, meu Deus, que tédio. Mas, meu irmão, faça do Senhor a sua alegria. Como? Ponha os seus olhos no Senhor. Alegrem-se no Senhor, Paulo está dizendo. Mas ele não para. O versículo 1 continua, diz assim, ó, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, ó, põe os seus olhos em Jesus Cristo. A sua satisfação, a sua alegria, o seu regozijo tem que estar onde? Em Jesus Cristo. Ele é o seu motivo de alegria. E mais, falar essa mesma coisa, repetir essas informações para vocês, para mim não cansa, ele está dizendo. E para vocês é motivo de segurança. O que ele está dizendo é o seguinte, segurança, no original, significa não tropeçar, ok? Então ele está dizendo o seguinte, ó, ou não cair também. Ele está dizendo assim, ó, põe os seus olhos no Senhor e a sua satisfação está nele. E mais, a segurança de vocês, a garantia de que você não vai cair, de que você não vai tropeçar, é o quê? É essa informação que eu tenho dito a todo momento para você, e aí a gente pode considerar como uma informação isso que ele diz depois, sobre nós temos os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Tanto que ele vai dizer aqui, no versículo 13 e 14, ele diz assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, eu já tenho dito para vocês muito isso,
Tenho dito repetidamente, e eu não me canso disso. E para vocês, essa repetição de informação, dizer sempre a mesma coisa, estar diante da mesma Bíblia, meu irmão, estar diante das mesmas cartas, estar diante do mesmo Antigo Testamento que temos aqui, estar diante dos mesmos evangelhos, para nós é segurança. O que ele está dizendo é o seguinte: todos os dias, mantenha-se firme na palavra, mantenha-se firme no que foi dito, nas Escrituras. E isso, para mim e para você, é garantia de segurança. A nossa confiança precisa estar na lei de Deus, na palavra, nas Escrituras, no que Jesus Cristo estabeleceu. E isso me faz lembrar, para nós chegarmos já ao fim, de Salmos, capítulo 1. Abra lá sua Bíblia em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, diz a respeito do homem feliz, do bem-aventurado. Diz assim: como é feliz aquele que não segue... A minha versão é a NVI, eu não sei qual é a sua versão aí. Se você estiver no celular, eu aconselho que você use a NVI para lermos juntos, mas se não, tudo bem também, você lê aí na sua, que diz bem-aventurados. Diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você pode associar isso com o nosso tema de hoje, que é olhar. Tá? Não olha como olham os ímpios, não aprende a olhar, aliás, com os ímpios, não imita a conduta dos pecadores ou não vê o mundo como os pecadores e por isso age como eles, e não se assenta na roda dos zombadores, ou em outras palavras, não olha para o mesmo lugar onde os zombadores olham. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que significa isso? A sua alegria está no Senhor, na lei de Deus, nas suas Escrituras, e nela lê repetidamente. Por quê? Porque isso para mim e para você é garantia de segurança. Sabe? O meu filho, ele ainda é um bebezinho, né? O Natan ainda tem um ano e pouquinho. E nós estamos numa fase em que eu tenho que falar muitas vezes algumas coisas. Não põe o dedo aí, não mexe aí, não faça isso, não, 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 não. Aí tem horas que eu canso de falar não, e aí eu passo a dizer sim ao contrário, né? Então, se ele está fazendo algo que eu não quero que ele faça, eu falo, ó, vamos jogar bola, vamos fazer isso, né? Então, repetidamente, eu estou falando as mesmas coisas para ele, ensinando as mesmas coisas para que ele entenda, né? Ele ainda não é capaz de entender algumas coisas, mas ele vai aprendendo por tentativa e erros, né? E a gente fica sempre falando a mesma coisa. Por quê? Eu não me canso, às vezes eu canso, para ser bem sincero, eu canso de falar a mesma coisa para ele. Mas, mesmo assim, eu tenho que entender que aquilo para ele é garantia de segurança. Por isso, por mais que às vezes eu fique meio cansado de falar a mesma coisa, eu sei que é melhor para ele eu ficar mandando a mesma informação. Meu irmão, nós não somos bebês. Talvez você possa ser ainda uma criança na fé, normal, nós temos maturidades diferentes, como Paulo vai dizer aqui em Filipenses, no versículo 15, ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. O que Paulo está dizendo também para nós é que a gente tem que ter calma com algumas pessoas que não veem as coisas ainda como nós, que às vezes somos um pouco mais maduros, vemos. Né? Então veja, cada um tem uma maturidade diante do Senhor, mas é necessário que eu e você percebamos e venhamos a nos manter na informação de Jesus Cristo. Venhamos a nos manter naquilo que foi escrito. É repetido? Talvez você já ouviu essa pregação algumas vezes, né? Não essa pregação, mas algo como isso que você ouviu hoje, talvez você já ouviu algumas vezes e está dizendo, mas eu estou ouvindo de novo a mesma coisa. Pois é, meu irmão, e isso para você é garantia de segurança, para que você lembre, né? Jesus diz, né, no seu último encontro, ele diz assim, olha, eu vou fazer isso aqui, eu quero que vocês façam isso para lembrar. Né? Eu tenho um pastor muito querido que já se foi, e que ele tinha uma pregação que o título era Só para Lembrar. Né? E ele falava desse texto em que Jesus fala, olha, façam isso para que vocês lembrem. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, mantenha a mente de vocês sempre relembrando disso, porque isso, sempre relembrando do sacrifício de Jesus na cruz, sempre relembrando da vinda do Espírito Santo, de que ele fala aos nossos corações, sempre lembrando do valor da palavra. Por quê? Porque é isso que nos mantém firmes, nos mantém seguros de que não vamos
tropeçar. Que eu e você, meu irmão, tenhamos uma nova maneira de olhar para as coisas, uma maneira de olhar baseada em Jesus Cristo, baseada naquilo que nós aprendemos. E com certeza, quando eu e você começarmos a colocar a nossa alegria no Senhor, nosso olhar no Senhor é que define a nossa alegria. O Senhor é imutável. O melhor lugar que tem para você se alegrar é no Senhor, porque Ele não muda. Vem quarentena, vem emprego, vai emprego, vem amigos, vai amigos. O Senhor continua o mesmo. Tenha um novo jeito de ver as coisas. Abandone o jeito que você via as coisas antes de Jesus Cristo. As pessoas não são inimigos em potencial, não é? As pessoas não são más em potencial. As pessoas são más porque elas são pecadoras. E nós agimos não em reflexo ao que as pessoas fazem para nós, mas nós somos pessoas que têm uma atitude que é motivada por Jesus Cristo. Que nós tenhamos um novo jeito de olhar para as situações e para as coisas, porque com certeza nós vamos ter uma nova maneira de agir, e tendo uma nova maneira de agir, teremos um destino muito melhor, um destino de acordo com as Escrituras. Que seja assim a minha e a sua vida, em nome de Jesus, que tenhamos um novo olhar e que possamos juntos ter este olhar da mesma maneira, baseado nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido você a fechar os seus olhos nessa manhã e vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é conosco. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações cada vez mais, Pai, e que o Senhor possa repetir as informações aos nossos corações, porque sabemos, Pai, hoje, que isso é segurança para nós. E que, Deus, o nosso olhar esteja fixo no Senhor como o nosso motivo de alegria, o nosso motivo de satisfação, o nosso motivo de regozijo, Pai. Não seja o que temos, o que vem, o que fazemos, mas seja o Senhor, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Pai, sejamos pessoas que olham com cuidado, Pai, falsos pregadores, que olham com cuidado, Pai, aqueles que têm falado de maneira equivocada a respeito da cruz de Cristo, que olham com cuidado, Pai, aqueles que pregam uma salvação baseada em méritos, Pai, mas que nós tenhamos, Pai, em nome de Jesus, sejamos aqueles que se gloriam no Senhor Jesus Cristo, que a nossa glória esteja no Senhor Jesus, Pai, e não em nós mesmos, Pai. Que a nossa adoração, Pai, seja em espírito, que, Pai, que seja em espírito que nós venhamos a adorar, Pai. Deus, que em nome de Jesus, na carne, nós não tenhamos confiança nenhuma, Pai, confiança na carne, mas que toda a nossa confiança esteja no Senhor, Pai, e que possamos prosseguir, Pai, para o alvo, Pai, pelo prêmio, Pai, que nos é prometido no Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser pessoas que possam ser copiadas por outros, Pai, como exemplos de pessoas maduras na fé, Pai, e que, Deus, possamos ter discernimento para sabermos as pessoas que devemos, Pai, caminhar junto e olhar como exemplo, Pai, sabendo que esses exemplos nos levam ao exemplo padrão, Pai, que é o Teu Filho Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia. E lembrando que hoje, às 16h, teremos a nossa ceia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Justo Deus.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, que esse seja um domingo abençoado para você e que não se esqueça, hoje às 16 horas estaremos juntos na nossa ceia, que nós tenhamos um momento especial na presença do nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um ótimo domingo.